Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu desejo é que esteja tudo bem aí, porque aqui está tudo bem também. Glória a Deus por isso. A nossa leitura de hoje será no livro de Êxodo, capítulos 5, 6 e 7. Vamos iniciar então a leitura? Êxodo, capítulo 5. Moisés e Arão falam ao faraó. Mais tarde, Moisés e Arão foram falar com o rei do Egito e lhe anunciaram: Assim diz Yahvé, o Senhor, Deus de Israel, deixa meu povo partir, para que possam celebrar uma festa em meu louvor no deserto. Replicou o faraó: Quem é Yahvé, para que eu ouça a sua voz e deixe Israel partir? Não conheço Yahvé, tampouco permitirei que os israelitas saiam de minhas terras. Então eles explicaram: O Deus dos Hebreus veio ao nosso encontro. Deixa-nos ir pelo caminho de 3 dias de marcha no deserto, a fim de oferecermos sacrifícios a Yahvé, o Senhor. Caso contrário, ele nos atingirá com pragas, pestes ou espada. No entanto, questionou-lhes o rei do Egito: Por que Moisés e Arão quereis dispensar o povo dos seus trabalhos? Ide às vossas tarefas. E disse mais o faraó: Eis que agora a população desta terra é numerosa, e vós a fazeis interromper seus serviços. E no mesmo dia o faraó deu a seguinte ordem aos feitores e capatazes responsáveis pelo povo: Não deis mais palha ao povo para fazer tijolos, como ontem e anteontem. Eles mesmos que vão e ajuntem para si a palha de que necessitam. Todavia, exigireis deles a mesma quantia de tijolos que faziam ontem e anteontem. Não abatereis nada, porque são preguiçosos. É por isso que clamam: Vamos sacrificar ao nosso Deus. Torne-se pesado o serviço desses homens, a fim de que se dediquem a ele e não prestem atenção a palavras mentirosas. Os feitores e os capatazes foram e anunciaram ao povo: Assim diz o faraó: Eu não vos darei mais palha. Ide vós mesmos e procurai palha onde a puderdes achar, porque não se diminuirá nada do vosso trabalho. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito para ajuntar restolho, a fim de transformá-lo em palha. Entrementes, os feitores os pressionavam, esbravejando: Acabai o vosso trabalho, a tarefa de um dia, como quando havia palha. Os capatazes israelitas, indicados pelos feitores do faraó, eram açoitados e interrogados: Por que ontem e hoje não acabastes de fazer os tijolos conforme o vosso rendimento de anteontem? Então os capatazes israelitas foram reclamar com o faraó, argumentando: Por que tratar assim os teus servos? Não dão mais palha a teus servos e nos ordenam: Fazei tijolos. Eis que os teus servos são espancados, contudo a culpa é do teu próprio povo. Ele, porém, replicou: Vós sois muito preguiçosos, e é por isso que dizeis: Vamos sacrificar a Yahvé. E depois imediatamente e trabalhai. Palha, entretanto, não vos será fornecida, porém fareis a mesma quantidade de tijolos. Então os capatazes israelitas viram-se em má situação, porquanto se lhes dizia: Não diminuireis em nada a produção de tijolos de cada dia. Assim que deixaram a presença do faraó, encontraram Moisés e Arão, que estavam à espera deles, e os responsabilizaram: Que Yahvé vos observe e julgue,
pois nos tornastes odiosos aos olhos do faraó e aos olhos de seus servos, pondo-lhes a espada na mão para nos matar. Então Moisés, voltando-se para Yahvé, suplicou: Senhor, por que maltratas este povo? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei ao faraó para lhe falar em teu nome, ele tem impingido mais sofrimento aos israelitas e, de fato, ainda não fizeste nada para ajudá-los. Êxodo capítulo 6. Deus responde à oração de Moisés. Então Yahvé respondeu às súplicas aflitas de Moisés. Agora, portanto, verás o que hei de fazer ao faraó, pois é pela intervenção de minha mão poderosa que os fará partir, e por minha mão poderosa os expulsará do seu país. Disse mais Deus a Moisés: Eu sou Yahvé. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome Yahvé não lhes fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que residiam como estrangeiros. E ouvi o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios escravizaram, e me lembrei da minha aliança. Portanto, dirás aos filhos de Israel: Eu sou Yahvé, e vos farei sair de debaixo das cargas do Egito. Vos libertarei da sua escravidão, e vos resgatarei com braço forte e com poderosos atos de juízo. Eu vos tomarei por meu povo, e eu serei o vosso Deus. Então vós aprendereis que eu sou Yahvé, o vosso Deus, que vos faz sair de sob as cargas pesadas e injustas do Egito. Depois eu vos farei entrar na terra que com a mão levantada jurei que daria a Abraão, a Isaque e a Jacó. Eu vou-la darei como possessão. Eu sou Yahvé. Moisés anunciou exatamente isso aos filhos de Israel. Contudo, eles não ouviram a Moisés, por causa do desespero da alma e da cruel escravidão que padeciam. Então o Senhor falou a Moisés e ordenou-lhe: Vai dizer ao faraó, rei do Egito, que faça sair de seu país os filhos de Israel. Moisés, porém, alegou na presença do Senhor: Eis que os próprios filhos de Israel não me têm dado ouvidos. Como então me ouvirá o faraó, rei do Egito? Ainda mais que sou incircunciso de lábios, tenho a língua presa e não me é fácil falar. No entanto, o Senhor ordenou a Moisés e Arão que transmitissem aos israelitas e ao faraó, rei do Egito, que tinha a ordem expressa de Deus para tirar os filhos de Israel do Egito, e imediatamente. Eis os chefes das famílias israelitas, os filhos de Ruben, o primogênito de Israel: Enoque, Palu, Eizom e Carmi. Esses foram os clãs de Ruben. Os filhos de Simeão foram Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, filho de uma cananeia. Esses, pois, foram os clãs da tribo de Simeão. Estes são os nomes dos filhos de Levi, por ordem de nascimento: Gerson, Coate e Merari. Levi viveu 137 anos. Os filhos de Gerson, conforme seus clãs, foram Libni e Simei. Os filhos de Coate foram Amrão, Izar, Hebron e Uziel. Coate viveu 133 anos. Os filhos de Merari foram Mali e Muzi. Esses foram os clãs da tribo de Levi por ordem de nascimento. Amrão tomou por mulher sua tia, Joquebede,
que lhe deu à luz Arão e Moisés. Amrão viveu 137 anos. Os filhos de Izar foram Corá, Nefeg e Zicri. Os filhos de Uziel foram Misael, Eusafã e Zitri. Arão tomou por mulher a Eliseba, filha de Aminadab, irmã de Naasson, e ela lhe deu à luz Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Os filhos de Corá foram Assir, Eucana e Abiasaf. Essas foram as famílias dos coraitas. Eleazar, filho de Arão, tomou por esposa uma das filhas de Putiel, e ela lhe deu um filho chamado Finéias. São esses os chefes das famílias e dos grupos de famílias da tribo de Levi. Arão e Moisés foram os que receberam de Yahvé, o Senhor Deus, esta ordem: fazei sair os filhos de Israel das terras do Egito, de acordo com suas tribos e clãs. Foram eles, Moisés e Arão, que conclamaram o faraó, rei do Egito, a fim de tirarem os israelitas do Egito. Ora, quando o Senhor falou com Moisés no Egito, assegurou-lhe: eu sou Yahvé, dize ao faraó, rei do Egito, tudo quanto eu te digo. Contestou Moisés, na presença de Deus: eu não tenho a capacidade de falar com facilidade. Como, pois, me ouvirá o faraó? Êxodo, capítulo 7. Então o Senhor lhe respondeu: eis que te encherei com o poder de Deus perante o faraó, e teu irmão Arão será o teu profeta. Falarás tudo o que eu te ordenar, e Arão, teu irmão, será teu porta-voz junto ao faraó, para que deixe partir da terra os filhos de Israel. Eu, no entanto, endurecerei o coração do faraó, e multiplicarei no país do Egito os meus sinais e os meus prodígios. O faraó não vos ouvirá, e eu porei minha mão sobre o Egito, e farei sair das terras do Egito os meus exércitos, o meu povo, os israelitas, com portentosos atos de juízo. Saberão os egípcios que eu sou Yahvé, quando estender minha mão sobre todo o Egito e fizer sair de seu domínio os filhos de Israel. Moisés e Arão fizeram como Yahvé ordenara. Moisés tinha 80 anos e Arão 83, quando intimaram o faraó. Então Yahvé orienta Moisés e Arão: quando o faraó vos requerer, apresentai um milagre em vosso favor, então dirás a Arão: toma o teu cajado e lança-o diante do faraó, e ele se transformará numa serpente. Assim Moisés e Arão foram ao faraó e fizeram tudo como Yahvé lhes havia mandado. Lançou Arão seu cajado diante do faraó e perante seus conselheiros, e o cajado virou uma serpente. O faraó, contudo, mandou chamar os sábios e feiticeiros da corte, e também os magos do Egito. Reproduziram o mesmo fenômeno por meio das suas ciências ocultas. Cada um deles jogou ao chão um bordão, e estes se transformaram em cobras, mas o cajado de Arão devorou os bordões deles. Apesar disso, o coração do faraó se endureceu ainda mais, e ele não quis dar ouvidos ao pleito de Moisés e Arão, como o Senhor tinha predito. Então ordenou Yahvé a Moisés: o coração do faraó está irredutível, ele se recusou a deixar o povo partir. Vai ao faraó pela manhã, eis que ele sairá às águas, e estarás à espera dele na margem do Nilo. Tomarás na mão o cajado que se transformou em serpente. Tu lhe dirás: Yahvé, o Deus dos hebreus, me enviou a ti para te dizer: deixa o meu povo partir,
para que me sirva no deserto, e eis que até agora não tens ouvido. Assim diz Yahvé: nisto saberás que eu sou Yahvé. Com este cajado que trago à mão, ferirei as águas do Nilo, e elas se converterão em sangue. Os peixes do rio morrerão, o rio cheirará mal, e os egípcios não poderão mais beber das águas do Nilo. Disse mais Yahvé a Moisés: dize a Arão: toma o teu cajado e estende a tua mão sobre as águas do Egito, sobre os seus rios, sobre os seus canais, sobre suas lagoas e sobre todos os seus reservatórios, para que se convertam em sangue. Haja sangue em toda a terra do Egito, até nas árvores e nas pedras. Moisés e Arão agiram como Yahvé lhes havia ordenado. Arão levantou seu cajado, feriu as águas que estavam no Nilo diante dos olhos do faraó e de seus conselheiros, e imediatamente toda a água do rio se converteu em sangue. Os peixes do Nilo morreram, o rio poluiu-se e os egípcios não podiam beber água do Nilo, e houve sangue por todo o país do Egito. Os magos do Egito, porém, com suas ciências ocultas, fizeram o mesmo. O coração do faraó se endureceu e não deu ouvido a Moisés e Arão como o Senhor havia predito. Ao contrário, deu-lhes as costas e retornou a seu palácio. Nem mesmo esse prodígio seu coração considerou. Todos os egípcios cavaram pequenos poços às margens do rio com o objetivo de encontrar alguma água potável. Passaram-se 7 dias depois que o Senhor feriu o Nilo. A leitura de amanhã será no livro de Êxodo, capítulos 8, 9 e 10. Eu aguardo você para mais uma vez lermos juntos essa palavra. Que Deus te abençoe e te guarde, e até amanhã, se Ele assim nos permitir. Um abraço.